Olá, gente, boa tarde ou bom dia, boa noite, né? Não sei que hora você aí tá assistindo, mas como vocês sabem, né, gente, por prática nossa, agora a gente está aqui no mês, nós já estamos, né, no mês de maio, demorou um pouco mais do que eu estava prevendo, mas assim como eu fiz para vocês nas outras ocasiões, eu tenho aqui agora o resumo das nossas aulas de abril, da matéria de História, para vocês, alunos da segunda série do ensino médio, né? Até o primeiro bimestre, segunda série A e B, agora todo mundo na segunda série A, por conta, né, das mudanças que tivemos na escola, então o vídeo aqui para nós tratarmos das aulas do mês de abril. Então, sem muita enrolação, vamos seguir aqui com isso, né? Professor Victor aqui da Escola Guerra Junqueiro, vamos seguir com o que nos interessa. Então, primeira coisa, tá? Só para refrescar, né, a memória que eu eventualmente sempre comentava com vocês, esses conteúdos, essas habilidades, nós sempre trabalhamos a partir de alguma, né, habilidade, né, os temas, né, que aparecem em sala de aula, aqui a 606, né, características socioeconômicas da sociedade brasileira, etc. E isso ajuda a explicar bastante por que nós tivemos alguns desses temas que agora, né, vou destrinchar aqui resumidamente nesse vídeo, que foram aí trabalhados no segundo bimestre, que acompanham aquilo que nós estávamos vendo no final do primeiro bimestre, né? No final do primeiro bimestre, deve se recordar, nós tratamos bastante sobre o Brasil Império, né, pós a independência, como é que se constitui esse Brasil Império, seja no primeiro reinado, no período das regências, e aí o segundo reinado, né, a partir do golpe da maioridade, a ascensão, né, do Dom Pedro II ao poder e aquela imagem romantizada que será muito criada e difundida tanto da figura do imperador quanto da própria sociedade brasileira, né, uma imagem a ser exportada do que seria o Brasil, um país com traços europeus, mas que não estava na Europa, ignorando, né, tantos outros elementos que compõem a sociedade brasileira e que não são, né, de traço europeu. É o que nós conversamos bastante, é que nós finalizamos, inclusive, o primeiro bimestre. Agora, no segundo, nós demos uma certa continuidade a isso. Então, primeira coisa, né? Nosso mês de abril, principalmente a primeira metade dele, né? A primeira quinzena, foi referente à prova paulista. Nós já temos, né, um vídeo aqui na Sala do Futuro, onde eu comentei com vocês sobre, né, as questões da prova paulista, onde nós falamos sobre elas. Então, aqui agora eu não preciso me alongar muito em dizer, né, a respeito, né? Aqui essa informação aqui de canto, como vocês podem ver, ela é um resumo lá do Escola Total, né, da plataforma que nós acessamos, para ter uma noção dos acertos, evolução, percentual, enfim. Mas a prova em si a gente já conversou, então aqui agora eu não tenho por que destrinchar muito além disso, ok? Agora, né, uma das primeiras coisas foi o segundo reinado, né? O segundo reinado, nós começamos a falar dele, né, como eu disse agora no final do bimestre, por conta da ascensão de Dom Pedro II, do golpe da maioridade, etc. E aí alguma das primeiras coisas nossas agora em abril, né, começando o segundo bimestre, foi essa questão do segundo reinado. O que caracteriza esse Brasil nesse segundo reinado que nós devemos, né, discutir, né, que é necessário ter essa apropriação da história. Um desses elementos é as chamadas leis abolicionistas, né, todo o processo que permeia o segundo reinado brasileiro, de leis que vão marcar a relação do Brasil com o sistema escravista, desde as leis que contestam, enfraquecem, modificam, né, a estrutura do sistema escravista, até chegar naquela que é a mais famosa de todas, que é o 13 de maio, 1888, a lei que abole o sistema escravista no Brasil. E aí é sempre importante lembrar, gente, um dos pontos para discutir essa questão das leis abolicionistas é justamente esse caráter gradual que elas têm, né? Então, o Brasil, ele não é à toa, não é coincidência que justamente o Brasil, um dos países que mais recebeu, né, populações oriundas do continente africano para a escravização, né, nesse sentido, não porque eram escravos, mas que foram escravizados. Por que o Brasil, que é um dos países que mais recebe, também é o último a abolir o seu sistema escravista? Justamente porque, entre outras coisas, o sistema escravista ele poderia ser, para muitos, a síntese do que eram as relações sociais brasileiras, tanto ainda na colônia, mas principalmente no Império, e é a base da sustentação econômica brasileira, né? A força de trabalho massivamente que sustenta a economia brasileira, ainda na colônia, mas também no Império, é a mão de obra escravizada. Então, há toda uma relação muito forte na constituição do país Brasil, seja não necessariamente país enquanto colônia, mas enquanto nação soberana após a independência, né, com o Império, ela está atrelada à existência do sistema escravista. Então, ao mesmo tempo que há forças que
por diversas transformações ou motivos, querem o fim desse sistema, também há forças que querem a manutenção desse sistema até onde for possível manter. E aí, por isso, ele se arrasta, né? Isso também ajuda a explicar por que ele se arrasta até 1888, quando aí sim nós temos a abolição da escravatura, ok? Então, primeira coisa aí para nós refrescarmos a memória do que tratamos no mês de abril, tá? E essa outra imagem aqui, né? Esse outro conteúdo também do material digital, tá? Isso é importante lembrar. Se quiser dar uma pausa, ver se consegue dar uma ampliada para ler. Ela também ajuda a explicar um pouco essa questão do papel do café, principalmente no século XIX, início do século XX, como é que o café ele tem esse papel de definidor da economia brasileira, das relações de trabalho, como o café gera riqueza e capital para a zona cafeicultora brasileira, né, principalmente aqui, né, entre o sul e o sudeste, São Paulo, Rio, Paraná, todos, né, estados onde as plantações de café geram essas relações, geram esses lucros, geram esses valores, geram também essas tensões, essas disputas, essas relações de poder que caracterizam principalmente aqui o Brasil Império, tá? Então, nós também tratamos a respeito disso. E aí nós temos, né, para basicamente finalizar aqui, né, nós já estamos encaminhando para os finalmente, essa questão da transição para a República e a imagem do Brasil. Então, eu tive a oportunidade de demonstrar com vocês para uma linha do tempo como que se dá essa transição do Brasil, do Império para a República, fatores que ajudam a explicar por que a monarquia é retirada do poder, por que a República é proclamada por um golpe de Estado, no 15 de novembro de 1889. E aí, nessa transição, um primeiro ponto que vai nos chamar a atenção é essa questão da imigração, tá? Que é o primeiro tópico aqui que eu quero falar, como vocês podem ver aqui nessa imagem que está aí na tela que eu peguei do material digital. Porque ao mesmo tempo que o sistema escravista que eu acabei de comentar com vocês, ele está em um processo de declínio até ele ser abolido em 1888, também há um entendimento de que a mão de obra brasileira precisa ser abastecida de alguma outra forma. Primeiro, será assalariada, né? Cada vez mais nós teremos a mão de obra assalariada. E segundo, por projetos políticos da época, esse projeto, além de ser um projeto de mão de obra assalariada, ele também será um projeto de branqueamento da sociedade brasileira. Então, é onde você começa a perceber todo o movimento, desde os cafeicultores até do próprio governo, das províncias e do governo imperial e depois, né, do governo republicano, do governo federal, ações para estimular massivamente a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Em parte para ser essa mão de obra assalariada que se espera para substituir a mão de obra escravizada, se não todo, ao menos em parte, quem sabe até majoritariamente, em parte para que este Brasil passe por um processo de branqueamento social em todos os sentidos que vocês possam imaginar. Justamente porque, nessa mesma época, as chamadas ideias racialistas, que dominavam, né, o pensamento europeu de sociedade na época, elas estão também muito em voga no Brasil, elas ecoam com muita força no território brasileiro. E essas ideias, em síntese, elas pregavam que a população, o país que pode ser mais desenvolvido é aquele cuja população estiver mais próxima de um ideal de civilização. E esse ideal de civilização ele passava também por um modelo de sociedade quanto mais branca possível, melhor. Quanto mais europeizada possível, melhor. Então, por isso, essa questão da imigração, né? Todo esse papel. E ao mesmo tempo, né, eu tentei demonstrar para vocês. E aqui, tá, se vocês quiserem dar pausa, vocês podem ver que tem aqui um pequeno trecho também do material digital que nós conversamos em sala, explicando, né, como é que esses imigrantes eram tratados, né? Então, ao mesmo tempo que é visto com bons olhos a vinda dos imigrantes para o trabalho, a gente também percebe como o tratamento desses imigrantes sempre foi um tratamento penoso, né? Hospedarias em péssimas condições, muitos já vinham, né? Muitos eram imigrantes, né? Majoritariamente eram imigrantes pobres, oriundos da Itália, da Espanha, do leste europeu, de outras partes da Europa, que vêm já empobrecidos, vem com a promessa, né, de terra para trabalhar, de um futuro diferente, etc., mas já vem com dívidas de todo esse processo,
da viagem, do translado, da hospedaria, e aí precisam trabalhar em condições, se não escravizadas, análogas a ela, né, muito próximas, justamente para poder dar conta de tudo isso agora nesta nova vida, né, neste novo mundo, vamos assim dizer, nessa nova vida, ou seja, mostrando também que isso também permeia como que as relações sociais sempre foram construídas e difundidas em solo brasileiro, né, uma relação muito forte de violência, de um pensamento escravocrata para tudo, né? Tanto no sentido de lidar com o trabalho escravizado por excelência, passando até pela forma como se lidava com esse trabalho assalariado dos imigrantes e, numa relação passada e presente, isso ajuda também a explicar um pouco por que até hoje, né, mesmo já com tantas transformações, o quantos não são, né, os poderosos, elites, empresários, grandes senhores de riquezas, né, no nosso país, que também olham para a mão de obra trabalhadora num viés escravista, né? Aquela famosa brincadeira do se pudessem revogavam até a Lei Áurea, isso não além de uma piada, é bem real, né? Porque esse pensamento escravocrata ainda da colônia, ele é reproduzido até hoje nas relações de trabalho do nosso país, né? Quando jornadas exaustivas, salários baixos, uma dificuldade para você ganhar um processo numa justiça do trabalho, tudo isso também reflete esse tipo de pensamento escravista, elitista que nos acompanha em essência desde a colônia, vamos assim dizer. Então, para vocês perceberem por que dessas discussões. E aí aqui também, né, essa imagem de Brasil, essa aqui, né, essa famosa imagem que toda hora aparece em aula de história, que eu já usei ela inúmeras vezes com vocês, né, a redenção de Cã, ela vai muito de encontro a isso justamente porque nessa questão, né, do que fazer com o Brasil, principalmente agora na República, com essas ideias raciais, racialistas em voga, você tem o processo que envolve a transformação do Brasil, a ideia, né, de transformar o Brasil numa nação a mais branca possível, esse famoso quadro da redenção de Cã, ele vai de encontro a isso, e aí junto com isso, essas palavras-chave que representam ideias da época, como o darwinismo social, o mito da democracia racial, o branqueamento, a branquitude, todos esses elementos que ajudam a explicar essa imagem que se quer construir e divulgar de Brasil, né? Uma imagem para tentar transmitir uma ideia de país desenvolvido a partir de um branqueamento da sua população, ok? Então, em linhas gerais, foi isso que eu tentei trazer, tentei discutir com vocês em abril, tá, gente? Nós já estamos em maio, das aulas de maio depois sai, né, o vídeo com as aulas de maio, mas em abril, o que eu tentei discutir com vocês em linhas gerais foi isso que eu trouxe aqui hoje, tá? Reforçando, livro didático, livro de estudante, usem, consultem, vejam, se apropriem deles para ajudar a refrescar a memória da aula aqui, da aula ali, tá bom? Não deixe de falar comigo, tirar dúvidas na aula, no corredor, aqui pela escola, vocês sabem, né? Vocês estão aqui das 8 às 5, eu também estou aqui das 8 às 5, para tratar de qualquer dúvida, para tratar de qualquer coisa que não tenha ficado clara, para justamente o conteúdo, a matéria, esse desenvolvimento, eles ficarem o melhor para todos vocês, né? Não só para qualquer um de vocês, para todos vocês, por favor, tá? E teremos uma prova de história aí entre 26 de maio e 6 de junho, eu vou avisar antes, né? Na semana anterior é que eu vou avisar para vocês direitinho, tá bom? Para que a gente possa fazer legal aí os nossos estudos e tentar fechar da melhor maneira possível o segundo bimestre, né? Nós já estamos aí né, na metade dele, basicamente, temos aí ainda outra metade para cumprir aí, e eu tenho certeza que a gente consegue fazer isso da melhor forma possível para todo mundo, certo? Gente, era isso. Obrigado, tá? Desculpa o incômodo, obrigado pela paciência e atenção de vocês. Espero que esse material possa ajudar tanto você que acompanhou as aulas e ainda está com dúvida, quanto você que não conseguiu assistir essa ou aquela aula, quanto você que de repente chegou depois na sala e está vendo esse material para saber o que nós já estávamos tratando, né, antes de você ter chegado aqui, para também ver se isso te ajuda, né, a acompanhar os nossos estudos. É isso, até a próxima, bons estudos para todos, valeu, abraços, satisfação.